Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande, né? Estarmos juntos, apesar de cada um na sua casa, mas pela mesma fé, mesmo Espírito, mesmo Senhor, nos unimos como Igreja do Senhor para cultuarmos o seu santo nome. Eu gostaria de ler com os irmãos os versículos que está em Apocalipse, no capítulo 5, que diz assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então é maravilhoso, irmãos, a Igreja do Senhor, comprada com seu precioso sangue. Agora nos reunimos para adorar, para glorificar, para agradecer e para ouvir a sua santa palavra, né? Que isso seja muito bom na vida de todos nós, com certeza, nos animando, nos encorajando, louvando a Deus agora de todo o coração. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor. Seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, do fundo do coração, pelo teu grande amor, que por causa do teu sangue precioso derramado, nós fomos resgatados, comprados com alto preço. E hoje, como Igreja do Senhor, podemos te louvar e te bendizer.
Abençoa, Senhor, tudo o que está acontecendo neste culto, que a Tua palavra seja poderosa no nosso coração, nas nossas vidas. Peço uma bênção grandiosa pela Igreja Moriá, Tua Igreja, Senhor, que é bela, que é linda, que reflete a Tua glória, e todas as Tuas igrejas espalhadas pelo mundo, Senhor. Pai Santo, recebe a nossa adoração, recebe, Pai, o nosso louvor, a dedicação das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Vamos ler a palavra do Senhor. Lerei alguns versículos no capítulo 24 de Mateus e alguns versículos no capítulo 24 de Lucas. Vamos acompanhar. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que fala o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas, ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverá jamais. Lucas capítulo 21, verso 20. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. E o versículo 24,
e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E ainda o versículo 28 do capítulo 24 de Mateus. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. O nosso tema é condutas propostas por Jesus para a superação das tribulações. Eu vou repetir. Condutas propostas por Jesus para a superação das tribulações. Tribulação é uma experiência desagradável e ameaçadora que ocorre em situações de dor e sofrimento, causados por pressão contínua, podendo colocar em risco a integridade e a vida das pessoas. Como disse, o nosso tema fala a respeito de condutas que Jesus propõe para que os seus seguidores, aqueles que ouvem a sua palavra, possam superar a tribulação. Conduta, a palavra conduta, vem do verbo conduzir. É um conjunto de ações visando a um propósito definido. Neste caso, trata-se de condutas para sobreviver à destruição de Jerusalém. Estes versículos falam do tema conhecido como a Grande Tribulação. Os discípulos de Jesus estavam com ele em Jerusalém, estavam observando o templo. O templo de Jerusalém era o edifício mais exuberante de todo o Império Romano. Não havia obra mais fantástica do que o templo de Jerusalém. E quando os discípulos e Jesus estavam no templo, os discípulos chamaram a atenção de Jesus para a suntuosidade do edifício. E Jesus falou para eles: vocês não estão vendo todas essas construções? Não estão vendo todos esses blocos de granito? Pois bem, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está falando que aquele templo maravilhoso vai ser destruído. E eles foram embora. Mais adiante, eles perguntaram a Jesus: Senhor, quando que vai ser isso? O Senhor falou que o templo será destruído, quando vai ser isso? E como nós vamos saber que o Senhor estará voltando? Os discípulos fizeram uma confusão, porque para eles a destruição daquele templo ia coincidir com a volta de Jesus. Por isso eles perguntaram quando o templo seria destruído e quando Jesus voltaria. Porque eles achavam impossível que aquele templo permanecesse, ou que aquele templo fosse destruído e Jesus não voltasse. Então, para eles, a destruição do templo era também a época do fim do mundo. Eles fizeram duas perguntas e Jesus respondeu às suas perguntas. Mas Jesus respondeu de forma, digamos assim, compacta. Ele deu a resposta sobre o templo e a resposta sobre a sua vinda. Mas a destruição do templo e a volta de Jesus são coisas totalmente diferentes. Mas Jesus deu resposta para a sua pergunta. Esses versículos que eu li
falam a respeito dessa destruição de Jerusalém. E não falam da segunda vinda de Jesus. Esses que eu li. Jesus também fala da sua segunda vinda, nesse mesmo discurso. Mas algumas palavras se referem à destruição de Jerusalém. E outras palavras se referem à sua segunda vinda. Então nós estamos falando da destruição de Jerusalém, que é chamado de a grande tribulação. Jesus fala que será uma grande tribulação. O tema é condutas propostas por Jesus para escapar ou para sobreviver a essa grande tribulação. Muita gente seria destruída, mas Jesus tinha soluções, Jesus tinha conselhos. E eu separei 3 desses conselhos que qualquer pessoa deve seguir quando estiver em grande sofrimento, quando estiver em alguma tribulação. Primeiramente, é saber reconhecer a natureza da tribulação. O que é, de que Jesus está falando? Qual é a natureza dessa tribulação? Então, primeiro é preciso, como eu digo, saber o tempo. Jesus falou para eles: quando vocês virem um fenômeno chamado de abominação desoladora, que é o controle do templo pelos estrangeiros, pelos gentios, vai coincidir essa tomada do templo pelos gentios vai coincidir com a grande tribulação. E Lucas fala, em Lucas se fala que quando vocês virem a cidade cercada pelos exércitos, aí então é o tempo da grande tribulação. Então havia um sinal da grande tribulação. A violação do templo pelos pagãos e o cerco de Jerusalém. Pois bem, a tribulação, então, deve ser vista dentro de um tempo, avaliada dentro de um tempo determinado. Vai acontecer num certo tempo. Esse tempo pode ser identificado. Em segundo lugar, a tribulação pode ser de grande intensidade. Jesus fala de grande intensidade. No versículo 28 diz: porque haverá então grande aflição, ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Tampouco haverá jamais. A grande tribulação da qual Jesus fala era um evento muito intenso. O resultado desse evento foi que morreram nas vilas, nas mãos dos soldados, 250 mil pessoas morreram nas vilas. Na cidade, morreram 1.300.000 pessoas na cidade. Foram feitos escravos 97 mil. Esses escravos foram levados. Alguns foram vendidos e outros foram jogados nas arenas e devorados pelas feras. Jerusalém estava superlotada na época da invasão. A população na Páscoa, que foi a época da invasão, era de 3 milhões de pessoas em Jerusalém, porque os judeus vinham de todos os lugares do mundo para celebrar a Páscoa. E a cidade foi invadida nessa época. Ela estava cheia de gente, muitas pessoas. E foram mortos pela fome, pela espada e na crucificação. Essa grande tribulação foi um evento de tremenda intensidade. Muitas mortes, muita destruição. Jesus queria que os seus ouvintes entendessem isso.
é preciso que nós entendamos qual é a intensidade do problema que nós estamos enfrentando. Às vezes um problema imenso a gente acha que é uma coisinha de nada. Uma doença mortal que vai matar possivelmente milhões de pessoas, a gente chama de gripezinha, resfriadinho. E Jesus não queria que eles achassem que aquela tribulação era uma coisinha de nada. Não, era algo tremendamente imenso. Muitos mortos, muita destruição. Pois bem, eles precisavam ter a ideia de um tempo e também precisavam ter a ideia do que ia acontecer. Uma invasão brutal dos exércitos romanos e a destruição de milhões de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas. Além do mais, com relação à natureza da tribulação, era preciso entender que essa tribulação seria extremamente grave. Nós lemos em Lucas capítulo 24 que as pessoas seriam mortas à espada. E em Mateus 24, 28, há uma passagem que eu quero discutir com os irmãos, que tem uma lição importante, apesar de ser uma passagem difícil. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Essa expressão de Jesus é uma expressão para definir a imensa gravidade desse evento, dessa tribulação. Na Bíblia que eu estou lendo, é a versão Almeida, Revista e Corrigida, está dizendo: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Se você for ler na sua Bíblia, e você depois pode ler, Mateus 24, 28, você vai ver diferente. Porque as outras versões que eu consultei são diferentes dessa aqui. Por quê? Nas outras versões você vai encontrar o seguinte: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Na sua Bíblia, possivelmente, se não for essa versão que eu mencionei, possivelmente estará escrito abutre. Mas Mateus, que escreveu isso, ele sabia a diferença entre águia e abutre. Águia é, em grego, ethos, e era no Velho Testamento o símbolo do julgamento. Abutre é kikinon, que não é o que Mateus escreveu. Mateus não escreveu onde estiver o cadáver se ajuntarão os abutres. Mateus sabia a diferença entre abutre e águia. E ele falou que onde estivesse cadáver, ali se ajuntariam as águias. Como é que podemos entender isso? Nós imaginamos que cadáver se relaciona com abutre. E cadáver não se relaciona com águia. Então, as pessoas acharam que deveria ser onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mas, o que o texto diz não é isso. O texto diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Historiadores antigos contam um fenômeno que aconteceu na invasão de Jerusalém. O exército romano fez um cerco de 1 ano. E nesse período não entrava comida na cidade. Quando os soldados invadiram a cidade, depois de 1 ano que eles invadiram a cidade e o templo, a cidade, as casas estavam cheias de gente morta que morreu de fome. Idosos, crianças, mulheres, jovens. A cidade era um depósito de grande número de cadáveres. Alguns escritores antigos dizem que alguns desses judeus, e muitos eram ricos, muito ricos, que eles engoliam as joias.
Os soldados romanos descobriram isso. Então, onde eles viam um cadáver, eles abriam a barriga para procurar joia. Então, onde houver cadáver, aí se juntarão as águias, porque a águia era o símbolo do exército romano. Quando o exército romano caminhava, eles levavam um estandarte, e nesse estandarte havia a figura de uma águia. As águias podem ter sido esses soldados. E os cadáveres eram as pessoas cujas barrigas eles abriam para procurar joias. Jesus falou que nunca tinha havido uma tribulação tão grande. E nunca jamais haveria. Por quê? Porque as pessoas morriam, as milhares e milhares, morriam de fome na cidade. Consta, alguns escritores dizem, Flávio Joséfo diz, que um caso de uma mulher que comeu o seu bebê. Ela não suportou, ela enlouqueceu, deve ter enlouquecido, e comeu o seu bebê. Então as pessoas não tinham o que comer. E elas morreram de fome. Mas, além disso, os corpos eram violados. A maioria dos judeus acreditava que se o corpo de um morto não podia ser violado, ele precisava estar intacto para a ressurreição. E se fosse feito algum dano nesse corpo, ele não estaria em condições de ressurreição. Então, na cabeça dos judeus, todas aquelas pessoas que tinham suas barrigas abertas à procura de joias, todas aquelas pessoas não iam ressuscitar. Por isso, então, qualquer um que soubesse daquilo ia achar que aquela foi a maior de todas as tribulações, que nunca tinha havido, nem houve depois. Porque um evento dessa natureza nunca mais aconteceu. Jesus sabia que isso ia acontecer. Por isso, um tempo antes, quando ele olhou para a cidade de Jerusalém, ele chorou copiosamente e lamentou. Outra conduta é um comportamento de sobrevivência. Diante de um perigo, nós podemos ter um comportamento que nos ajude a sobreviver, ou ter um comportamento que não nos ajuda a sobreviver. E Jesus deu para eles uma orientação sobre as condutas de sobrevivência. Como é que eles poderiam sobreviver? Antes de acontecer a invasão, Jesus falou para eles, para vocês sobreviverem, tem que fazer isso, isso e isso. Quais são essas condutas? Eles precisavam aceitar a orientação da autoridade competente, que era Jesus. Hoje, quando nós vivemos a pandemia, sabemos que muitas pessoas que não são autoridades competentes querem dar sugestões sobre como podemos escapar. Somente uma autoridade competente é que pode orientar as pessoas a escaparem da morte ou da doença. Jesus propôs condutas que exigiam sacrifício. O verso 16 diz assim: então, os que estiveram na Judéia fujam para os montes. A conduta principal era fugir. Jerusalém era um centro de muita aglomeração. E naquela época Jesus falou, fujam das aglomerações. Jerusalém está aglomerada, vocês vão fugir para os montes. Os montes eram regiões onde os soldados certamente não iriam. Quem fugisse para o monte iria se sacrificar, porque eles teriam que ficar lá nos montes, dormir nas cavernas e sofrer bastante. Nos tempos de Miqueias, ele falou uma coisa parecida. Jerusalém estava para ser destruída, a sua primeira destruição no tempo de Jeremias. E Miqueias falou, levantai-vos e andai, vão embora, não será aqui o vosso descanso. Ele aconselhou as pessoas a fugirem para outros países, e muitos fugiram para outros países. E esses que fugiram para outros países, quando a cidade foi destruída no ano 586, esses não foram destruídos, não foram mortos. Pois bem, eram sacrifícios, fugir para os montes, ficar escondido atrás das pedras, estar escondido nas cavernas. A outra conduta é que eles deveriam valorizar a vida acima dos bens materiais.
Jesus falou, se você estiver no campo, não volte para casa para pegar roupas, para pegar objetos, fuja sem nada. Fuja sem nada, mas fuja. Coloque a sua vida acima da sua propriedade. É mais importante vocês viverem do que continuarem ricos. É mais importante vocês preservarem suas vidas do que preservar suas roupas, o seu dinheiro ou suas joias. E Jesus falou para eles que eles deveriam fugir para os montes e fugir sem voltar atrás para pegar os seus bens. Além do mais, Jesus previu para eles que eles teriam que suportar desconforto. Versículo 19 diz, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Jesus falou que todo mundo devia fugir. Para alguns seria muito complicado, principalmente no caso das mulheres que eram grávidas e das que amamentavam. Porque elas iam ter que andar muito, iam ter que subir montanhas, iam ter que se esconder em cavernas, iam ter que dormir ao relento, mas elas também precisavam fugir. Não há exceção, não havia exceção. Diante de uma tribulação, todo mundo precisava fugir. E elas precisavam suportar esse desconforto. Os cristãos, aqueles que ouviam Jesus, aprenderam o que Jesus ensinou e adotaram a conduta que Jesus sugeriu. Façam assim, e eles fizeram. Essa passagem é muito interessante porque nós vivemos numa época em que poderíamos considerar que seria também uma grande tribulação, por causa da doença que mata tantas pessoas. Mas as condutas propostas, elas precisam ser seguidas. As orientações propostas, condutas de preservação, comportamentos de sobrevivência, nós precisamos adotar esses comportamentos. Qual foi o resultado de tudo isso? O resultado foi o seguinte: os cristãos que ouviram Jesus adotaram as propostas de Jesus. Eram judeus cristãos. Judeus que aceitaram Jesus e que aceitaram a sua palavra e que acataram o ensino de Jesus. O que aconteceu com esses judeus cristãos? Eles fugiram, o Flávio José, os historiadores dizem, que eles fugiram para um local, uma cidade chamada Pela, que ficava numa região chamada Decápolis. E caminharam 160 quilômetros pelos montes da Judéia e de Moabe. Mas lá os romanos não foram. E os historiadores cristãos dizem que não morreu nenhum cristão na destruição de Jerusalém, porque os cristãos obedeceram às orientações de Jesus. Muita gente hoje está viva aqui porque obedeceu às orientações daqueles que são preparados para orientar. O que aconteceu aqui, pelo que consta da história, cristãos não morreram nessa destruição, mas eles fugiram, um grande número fugiram para Decápolis e lá eles foram preservados. Hoje o que a gente vê é o seguinte: no Brasil são 63 mil mortos pela Covid-19 e os contaminados é 1.550.000. Esse foi o resultado que vi na televisão hoje. Com certeza, desses 63 mil mortos, alguns não seguiram os comportamentos de sobrevivência. Com certeza. Uma mulher falou na televisão, quando sugeriram isolamento, eu e meu marido combinamos, nós não vamos fazer isolamento. Nós vamos sair, vamos para o bar, vamos para onde for, nós não vamos ficar isolados. E eles fizeram isso. Depois ela apareceu na televisão, falando, fique em casa, porque ela e o marido dela não guardaram as restrições sugeridas e ele pegou a doença, a Covid-19, e morreu. E ela disse que foi uma tolice que eles fizeram e que agora era necessário que ela avisasse as pessoas que não saíssem de casa. Bom. A outra conduta é a conduta do livramento divino por meio da oração. Jesus falou, orai,
para que a vossa fuga, vocês vão fugir. Não vão ficar na aglomeração de Jerusalém. Vocês vão fugir. Agora, vocês terão problemas. Mas orem para que vocês não tenham que fugir num dia de sábado ou que tenham que fugir no inverno. Por quê? O inverno é uma estação difícil. Naquela região do mundo, a temperatura no inverno era muito baixa. Caía neve, caía granizo e grandes tempestades. Então Jesus falou para ele, orem, peçam a assistência divina, para que vocês possam suportar uma viagem no inverno tão rigoroso. E também que vocês sejam livres dos preconceitos da religião, porque de acordo com a religião, uma pessoa, um judeu, só podia caminhar no máximo um pouco mais de 1,5 km. Então ninguém pode fugir se é proibido de caminhar mais de 1,5 km. Ele vai morrer. E além do mais, no sábado, as portas das cidades eram fechadas. Por isso Jesus falou, orem para que vocês não tenham que fugir no inverno e nem no sábado. Porque serão situações muito difíceis. Mas eles oraram, com certeza. É uma coisa interessante e é boa dizer para os crentes que nos momentos difíceis não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de buscar a ajuda de Deus e solução vinda de Deus. Então, é preciso orarmos para que Deus nos dê sabedoria nas dificuldades para que nós possamos sobreviver. Bom, para concluir, quero dizer o seguinte. Os cristãos, naquela grande tribulação, adotaram as condutas que foram sugeridas por Jesus. Os cristãos, volto a dizer, não morreram na destruição de Jerusalém, porque Jesus falou que eles deviam fugir e eles fugiram. Jesus falou que eles deveriam evitar a aglomeração de Jerusalém e eles evitaram. Então eles não sofreram as consequências, eles sofreram cansaço, perigos para fugir, mas eles fugiram. As tribulações podem ser tribulações pessoais de cada um, tribulações familiares, que uma família enfrenta, situações comunitárias, tribulações comunitárias que uma comunidade enfrenta. E em todos os casos, condutas apropriadas devem ser tomadas. Então, vamos lembrar que Jesus propõe condutas, e essas condutas incluem reconhecer o tempo da tribulação, reconhecer a intensidade da tribulação, reconhecer a gravidade da tribulação. Às vezes um doente não reconhece quão grave é a sua doença. Às vezes uma pessoa que vive num ambiente não sabe quão grave é viver naquele ambiente. E Jesus disse que eles deveriam entender a gravidade, que nada, as pessoas seriam mortas e que eles deviam fugir. E também que deveriam adotar os comportamentos de sobrevivência. Em cada situação, há os comportamentos para a gente sobreviver e os comportamentos que a gente não sobrevive. Aqui no Brasil hoje, no mundo inteiro com a pandemia, o comportamento de sobrevivência é o comportamento que segue as orientações das autoridades que entendem desse assunto. Na época, era Jesus que entendia. Hoje, são os cientistas que entendem. Naquele período, Jesus era o mestre presente, aquele que tinha o conhecimento para orientar pessoas, a fim de serem vencedoras nos sofrimentos da vida. Hoje em dia, como no passado, as tribulações são presentes, como nós vivemos atualmente pela doença que nós chamamos de pandemia. As tribulações podem ser pessoais, podem ser familiares, elas podem também ser comunitárias, até nacionais e também mundiais. Em todos os casos de sofrimento e tribulação, existem as condutas apropriadas para sermos vencedores. Essas condutas Jesus propôs para os seus seguidores, e eles tiveram
bom resultado. Os cristãos que moravam na Judéia e em Jerusalém viajaram para o norte, para Decápolis, e consta que nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Então nós precisamos reconhecer que há o tempo quando a tribulação aparece, o sofrimento, a calamidade. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes a tribulação é de intensidade insuportável. E muitas vezes a tribulação, o sofrimento, é de gravidade aterrador. Nós também precisamos adotar comportamentos próprios para a sobrevivência. No caso, o comportamento que Jesus propôs foi a fuga. Ele disse que eles deviam fugir. E é verdade, em muitos das nossas lutas e dificuldades, o que nós temos de fazer é realmente fugir. E também precisamos manter relacionamento com Deus pela oração. Gostaria de convidar os irmãos queridos, neste final, para orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Pai, nós te louvamos por nossas vidas preservadas. Te damos graças pelos recursos que nos tens concedido para superarmos os momentos de tristeza e de dor, pela presença da doença em nosso país, em nossas casas, em nossos lares. Damos-te graças porque os teus servos têm a liderança de Jesus. Nós temos a liderança do Senhor que nos conduz, nos dirige no caminho da vitória. Damos-te graças porque os teus servos confiam em Ti, têm acesso à Tua palavra, à Tua verdade e têm esperança no seu coração. Queremos pedir que Tu nos perdoes e nos ajudes a fazer melhor a cada dia de nossas vidas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.